Ainda antes de sentar, eu prometo que eu quero ser bem rápido, objetivo a uma palavra aos nossos corações. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 2 e 3. 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3. Irmãos, se o Espírito Santo tocar teu coração, se você entender que tem que descer as águas, não tem problema. Você não vai para casa seco não, tá? Diga para a pessoa do seu lado, se você topa, tem água ali, ó. Até acabar, até meia-noite é dia ainda. Amém? 2 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 2 e 3. Eu acho que pode deixar por último aqui, depois a gente limpa tudo, vamos concentrar nossas forças. Podem se sentar. Pedi para você ficar de pé, mas para deixar você mais à vontade. Prometo ser rápido, objetivo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Quem achou, diga eu achei. Faz assim comigo. Calma um pouco, calma aí. É muita emoção. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler aqui no telão juntos? Vamos ler? 1, 2, 3 e... Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Amém? Feche seus olhos. Pai, nessa noite, nós só queremos uma coisa, ouvir a Tua voz. Nós queremos sair daqui impactados, Senhor. Porque até agora nós Te louvamos, nós abrimos a nossa boca, nós já falamos que o Senhor é bom, que o Senhor é exaltado, mas nós queremos através da Tua palavra ser ministrados, Senhor. Então, Pai, nos leva a esse lugar de quebrantamento, nesse lugar de entendimento, de compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, durante todo esse ano, nós tivemos uma palavra direcionada pelo Espírito, que seria o ano do ser profundo. Nós entendemos pelo Espírito do que aquilo que Deus está construindo em nós não pode passar e ficar só em nós. Tem que ser algo contínuo. Tem que ser algo que realmente faça evidenciar tudo aquilo que nós como cristãos carregamos. E é bem verdade que quando você começa a ministrar a palavra de Deus, você tem uma responsabilidade muito grande. Porque verdadeiramente nos dias de hoje, as pessoas elas não estão mais prestando atenção naquilo que você fala, mas principalmente naquilo que você vive, sim ou não? A geração que nós temos hoje, eu costumo dizer isso aqui é verdade. Qualquer um de nós que se quiser dar um Google, agora o chat GPT ainda é mais específico ainda quanto a isso. Você tem a informação que você quiser, como você quiser, na hora, da forma, do modelo, aquilo que te agrada, aquilo que não te agrada, você consegue tirar todas as dúvidas possíveis e até as imaginar. Nós somos uma geração que tem muito acesso à informação. Porém, o contrário disso é tão verdade quanto essa madeira que eu estou batendo aqui. Nós temos muita informação, mas também é uma geração mais desinformada que há. Porque a informação por si próprio, a informação por ela, da maneira que ela vem, você passa. Mas o cristão precisa compreender e entender que tudo aquilo que ele carrega não pode ser passado apenas por um crivo do que os seus olhos naturais estão vendo. Porque o cristão ele não se move por aquilo que ele vê. O cristão se move por aquilo que ele não vê. Paulo disse a nossa eternidade, se tudo aquilo que nós pensarmos de futuro está limitado ao que os nossos olhos estão vendo, ou seja, aquilo que está no nosso alcance, o que eu estou guardando, o que eu estou plantando, se a minha e a sua eternidade se resume a só isso, pobre homem miserável que somos. A nossa vida ela tem que ser pautada em uma eternidade. Diga assim comigo, tudo que eu tenho não se compara com aquilo que tem na eternidade.
Então é necessário compreender que Deus nos levou esse ano a uma palavra específica. E a palavra era ser profundo. Por que ser profundo? Porque na profundidade, com uma atitude correta, com a forma correta, você não tem mais controle de nada. E é sobre isso que o Senhor procura nesses dias, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E há um contexto muito claro nos dias de hoje, onde, por exemplo, todo mundo sabe de tudo. Todo mundo tem conhecimento das coisas. Todo mundo conhece, sabe de capa a capa a Bíblia. Mas o viver ela passe por um entendimento de que a palavra de Deus não é para os outros, é para mim primeiro. Então, quanto mais eu esvazio de si mesmo, ou seja, quanto mais eu desapareço, mais na profundidade onde Deus quer que eu esteja, eu fico. Quantos creem assim? Você pode fazer um teste. Quando nós somos pequenos, ou enfim, quando está no ambiente de descontração, numa piscina, você tem aquela brincadeira, vamos ver quanto tempo a gente aguenta debaixo d'água. Vai tu. Aí o cara fica 3 minutos e volta. Azul, né? Ganhei? Não, tem outro. O outro fez mais do que tu. O ser profundo é um ambiente onde eu abro mão daquilo que talvez eu possa achar que seja daquele jeito correto, para que o Senhor faça e me leve a um lugar de entendimento. O texto fala que a profundidade da riqueza do saber e do conhecimento de Deus. Só existe um lugar onde eu experimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É quando eu, faça assim comigo, me esvazio de mim mesmo. E fazendo essa construção, entendendo que o Senhor tem nos levado, entendendo o que o Senhor tem trabalhado em nosso coração, como igreja, como uma palavra de direção. No começo, logo após a nossa conferência, a conferência do Ser Profundo, o Senhor começou a ministrar em meu coração, de fato, a evidência disso. E muitas coisas foram acontecendo, muitos momentos específicos, o Senhor foi falando comigo sobre uma direção que nós devemos caminhar. Enquanto no Ser Profundo, na conferência Ser Profundo, nós fomos então impactados com aquilo que nós deveríamos então passar adiante. Passar adiante como uma prática do Evangelho, como uma verdade do Evangelho. Então o Senhor começou a trabalhar dentro do meu coração que o ano de 2026 seria o ano do ser mais. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, o ano de ser mais. Deixa eu te contextualizar. 1 Coríntios, você sabe muito bem que foi um trabalhar de Deus na vida de Paulo. Uma igreja que caminhou dentro de um ambiente onde Paulo precisava ser um apóstolo exato das coisas de Deus. Então Paulo, ele trazia a realidade do Evangelho, ele trazia o que o Senhor falava nas Escrituras corretamente, sendo alinhado, sendo pontuado. Só que o povo não entendeu, por isso ele escreveu a 2 Coríntios. E 2 Coríntios é uma forma de uma carta para alinhar as coisas. Diga assim comigo, para alinhar as coisas. Todas as vezes que o Senhor te dá uma palavra e você não caminha dentro dela, deixa eu te dizer, enquanto você não superar aquilo que Deus colocou para você superar, tudo na sua vida vai te superar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Enquanto você não rompe com aquilo que o Senhor está falando contigo, aquilo que você tem que abrir mão, aquilo que você tem que deixar ser tratado, tudo na sua vida vai te levar, como se fosse uma parede que você não consegue. Você até pensa que bateu aqui a cabeça, volta, fica meio tonto, dá uma recuperada, não, mas eu acho que eu vou por esse lado que é mais fácil. Bate de novo a cabeça no mesmo lugar. Quantas pessoas vivem um ciclo de dias, de semanas, de meses, de anos? Talvez eu estou falando com pessoas aqui que o propósito, quando começou 2025, era esse ano ser o ano para ter mais coisas. Para ter a casa própria, para ter o carro, para ter um salário maior, mas não conseguiu. Aí você me pergunta assim, pastor, mas por que eu não consegui? Por que eu não consegui? Eu não caminho com você. Eu não sei o teu dia a dia, eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está a tua mente. Eu sei que a palavra de Deus diz que o Senhor esquadrinha os nossos corações. E Deus não se move por emoções, meu irmão. Bote isso na sua cabeça. Deus não responde grito, Deus não responde nada. Porque se isso resolvesse, era só a gente parar com tudo e começar a gritar agora e está tudo certo. Deus não faz assim. Diga assim comigo, Deus, Ele escuta verdadeiros, diga assim comigo, adoradores, que o adoram e em espírito e em verdade. Então diga para a pessoa do seu lado, até agora você quis ter,
e o Senhor só queria que você fosse. Nós precisamos entender, irmãos, que quando Paulo chama a atenção da igreja, preste bem atenção nisso. Depois você pode meditar na sua casa. Os primeiros versículos desse capítulo, Paulo está dizendo assim, ó, por acaso é necessário que eu de novo fale para vocês quem nós somos? Ele chama a atenção das pessoas. Vem cá, vocês estão fazendo o que com aquilo que vocês já receberam? Será que por acaso a gente vai ter que nos recomendar novamente? Olha, eu vou escrever sobre mim para o pastor Aurélio Palina, para o Jonas, enfim, para todo mundo. Você pode ver em casa depois, meditar sobre a palavra. E ele começa a testificar exatamente isso. Olha, vocês já receberam. Vocês já entenderam, já está dentro de vocês. E a grande realidade é que nós sabemos muitas vezes onde nós estamos errando. Nós sabemos o que precisamos fazer. Nós temos a certeza que se eu abrir mão disso e alcançar aquilo, o Senhor está comigo. Mas sabe o que acontece? A alma domina. O que vão falar? O que vão pensar? Sabe, e a gente vive uma esfera de vida onde o que é mais conhecido sobre nós é as feridas da nossa alma. E não o que Deus fez através de nós. Hoje, dia 21 de dezembro de 2025, eu tenho certeza que se eu pegar um microfone e dizer assim, irmãos, quem quer contar um testemunho do que Deus fez esse ano? Eu tenho certeza que pelo menos cada um de nós aqui vai lembrar de 2 momentos específicos. Sim ou não, igreja? Mas a pergunta é, quem está do meu lado? Quem está comigo? Está vendo um testemunho? Ou como diz a minha esposa, ou tem acesso a um testemunho? Porque sabe uma coisa, irmãos? Da nossa boca saem as 2 coisas, vida e morte. Como sementes. Se você é uma pessoa que só maldiz todas as coisas, porque o mundo está assim, porque o Brasil está assim, porque o Estado está assim, porque o município está assim, porque a minha quadra está desse jeito, se tudo que você fala é morte, a Bíblia diz, você vai comer daquilo que plantar. Se você plantar vida, você vai colher vida. Quantos querem plantar vida aqui? Diga assim, eu quero colher vida. Mas para isso você precisa ser. E eu quero que você fique com o texto aberto de 2 Coríntios 3, de 2 e 3, porque nós vamos passear sobre isso. E você pode dizer assim, pastor, mas como ser mais nesses dias? Como me posicionar em 2026 para ser mais? O primeiro ponto, diga assim comigo, ser mais carta viva. Fale forte, ser mais carta viva do que um discurso bonito. Olha aqui para mim, igreja. Faz assim, ó. Chega de ser bonito para os outros. E para Deus você é um caco velho. Chega de você pintar de crentinho, bonitinho, tudo certo. Mas você não consegue nem honrar com o compromisso que você disse, irmão. Ser mais nesse ano de 2026 não é você, Deus, eu quero dons. Senhor, eu quero dons. A palavra do Senhor diz que nós temos que pedir e não tem nada errado quanto a isso. O errado é você querer construir uma casa sem que o teu alicerce não está preparado para receber o que Deus dá. Por isso que tem gente que vive anos e anos dentro de uma igreja. Ou vive pulando de igreja em igreja em igreja. Sabe por quê? Porque o básico não faz. Quem é construtor aqui sabe do que eu estou falando. Você não começa a pensar numa casa sem antes definir como é que vai ser a fundação dela. Você passa mais tempo estudando a fundação do que o que vai ter para cima. Agora, o mais fácil, sabe o que é? É mostrar só o que os outros veem. A casa vai ter essa parede, vou ter esse trabalhado. O meu sonho é ter um telhado. Esse telhado tem que ser assim. Isso é o que os outros veem. Mas quem vai morar lá dentro precisa cuidar como está sendo construído. Quem está entendendo o que eu estou falando? O ano do ser mais é sair, faz assim comigo, ó, do papo e ir para de fato. Fala aí de fato. Diga para a pessoa do seu lado, ser carta viva. Ser mais, meu irmão. Ah, pastor, mas olha só, a minha correria.
a minha correria. Vai entrar mais um ano e a sua correria nunca acaba. Tem gente na igreja, irmãos, que é que nem um papaléguas. Lembra do papaléguas? Só passa pelos outros buzinando. Pip, pip. Só assim. Não tem comunhão com ninguém, mas quer que a igreja tenha comunhão com ele. Não procuram um GA para relacionar com a igreja, mas a igreja está crescendo, a gente está vendo, o povo está ficando tão chique, né? Diga para a pessoa do seu lado, ser mais, meu irmão, é abrir sua casa. Quer ver uma coisa? Acaba o culto, dá 5 minutos. Onde é que você está? Vamos embora. Acaba o culto, ó. Acaba o GA, bora. Diga para a pessoa, como é que eu vou te conhecer, meu irmão? Diz assim, ó, tu é cheirosinho assim mesmo do dia a dia? Pergunta para ele. Tu é isso aí no dia a dia? Pergunta para ele, tu é isso mesmo no dia a dia? Meu irmão, ser mais. Ser mais. Olha o texto, diz assim, ó, vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. Preste atenção, irmãos. O mundo não está lendo apenas Bíblia, ele está lendo a sua vida. Quando Paulo fala assim, ó, você é essa carta, ele está dizendo assim, ó, preste atenção que o povo não está nem aí querendo saber o que você faz. Mas ele está de olho naquilo que você tem e como está usando o que tem. Porque tem gente que é assim. Vai para a internet, mostra tudo o que tem. Faz aquela aparência. Não é de aparência que eu estou falando de vida. De vida. Deixa eu dizer algo, abre um parênteses aqui em nome de Jesus, porque hoje é o último culto, ano que vem a gente volta dia 4 de janeiro. Mas deixa eu dizer algo para você. Se Jesus não voltar nesses dias, que eu quero que ele volte em nome de Jesus, se ele não voltar, irmão, faz um propósito com Deus, mas preste atenção, não faça se você não vai cumprir. Usa teu Facebook, usa tuas redes sociais para falar de Jesus. Por favor, nós vamos entrar mais um ano de campanha política. Irmãos, pelo amor de Deus, exerça o seu papel como cidadão, vote em quem você quiser. Vote em quem você quiser, é um direito seu. Mas pare e pensa, engraçado, eu não posto nada de Jesus quando estou postando defendendo um político, né? Irmãos, tem gente que é bloqueado para brigar sobre política, com político, mas não é bloqueado porque está falando de Jesus. Fala essa pessoa do seu lado, você aprendeu, né? Ah, pastor, mas como assim, irmãos? Não, cada um vote conforme a sua graça, a sua sabedoria, aquilo que está no seu coração. E acabou. Mas perca tempo com aquilo que é importante, porque preste atenção, esse ano de 26 é um ano para parar de discurso e ser mais carta viva. Mateus 5,16. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Irmãos, isso é Jesus. Preste atenção no que eu quero dizer. Não é eu que estou falando, é o que a Bíblia diz. Olha só. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Olha aqui para mim. O que está brilhando diante dos homens que te conhecem? Você é uma pessoa amargurada? Você é uma pessoa que só reclama? Você é uma pessoa... Qual é a luz? A palavra do Senhor deixa claro. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos... Diga para a pessoa do seu lado, primeiro dele. Se sobrar é gente. As pessoas têm que ver você assim como vê Cristo em nós. Assim tem que ser. Tudo que eu não consegui fazer em 25, que eu faça em 26 de forma diferente. Que eu alinhe a minha vida não apenas num ambiente de discurso, onde eu acho que é bonito dizer isso agora. Vou lá,
faço um Ctrl+C, Ctrl+V e boto nas redes sociais. Pronto. Para as pessoas virem. Irmãos, não adianta de nada você ter like aqui na terra e perder o seu lugar no céu. Eu quero muito mais ter o meu lugar no céu e ser deslikeado. Como é que chama? Que eu seja assim, irmãos. Para vocês entenderem lá. Que eu seja assim. Mas no céu eu esteja assim, ó. Com o Senhor. Você está entendendo? Mas não é por discurso bonito, não, porque vamos lá. Isso aqui. Irmãos, eu estou cansado disso. Irmão. Cansado de pessoas que chegam. Não, porque eu, assim, pastor, olha, eu tenho feito isso e aquilo outro. Mas como é que é teu casamento, abençoado? Como é que estão teus filhos, abençoado? Quando, por exemplo, eu pergunto para alguém sobre você, o que elas vão lembrar? Ih, pastor. Que negócio. Sempre isso. Você não consegue fazer da tua vida um palanque onde Cristo verdadeiramente seja adorado. Porque é o que mais importa, irmãos. Diga assim comigo, é vida na vida. É ser carta viva. Lembre-se, Paulo diz exatamente isso. Vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. Quem crê assim, diga amém. Segundo ponto, diga assim comigo, ser mais obra do Espírito. Fale forte, ser mais obra do Espírito do que força humana. Eu nem vou pedir para levantar quem está cansado aí. Quem está cansado. Tenta sempre a mesma coisa, faz sempre do mesmo jeito. Quer saber de uma coisa? Eu não quero mais servir a Deus, não. Porque tudo que eu faço parece que é uma luta. Olha o que diz o versículo 3. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Olha aqui para mim, igreja. Ser carta viva de Deus. Ser mais no ano de 26. As bênçãos nos alcançarão. Quem crê assim, diga glória a Deus. É a palavra. Irmãos, quando Paulo está falando sobre isso, ele está dizendo o seguinte, ó. Tinta apaga. Você está entendendo? Tinta apaga. Uma hora você tem que retocar. Aqui está falando sobre sangue. Sobre a salvação que eu e você carregamos. Sobre um sangue que é poderoso para nos perdoar de todo pecado. De todo escrito de dívida foi apagado. Agora parece que a gente quer não aceitar esse sangue. Nós somos quanto tempo de igreja? Quanto tempo, quantas vezes nós já fomos ministrados por esse ambiente? De entender que as nossas coisas, elas têm que ser conforme a vontade de Deus. Porque as coisas de Deus não acrescentam dores. As coisas de Deus, irmãos, não acrescentam dores. Eu não estou falando do esforço. O esforço nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é justamente entender que é o Senhor que faz aquilo que a gente não consegue fazer. Não é querer fazer com o nosso barco. Não, porque o meu marido tem que aceitar Jesus. Então ele vai ter que aceitar Jesus. Mas você não obedece princípios básicos. Não, porque a minha mulher, ela tem que ser uma mulher submissa. Ela, esse ano, 2026, o meu casamento. Mas você não é o homem de Efésios 5 que morre por ela. Aí eu te pergunto. Olha aqui para mim. Aí você acha que ser movido pelo Espírito é querer fazer tudo do seu jeito? Não, porque a Bíblia diz, irmãos, diga para a pessoa do seu lado, a letra mata, sabia? Mas o Espírito vivifica. Não adianta você pegar a Bíblia para querer atacar as pessoas, sendo que você mesmo não está vivendo aquilo que está falando. O que eu quero dizer em nome de Jesus é que nós precisamos sair desse ambiente religioso. Porque isso não passa de religiosidade. Eu quero que o meu marido melhore. E eu? Não, só vou melhorar se ele melhorar. Com quem que você está aprendendo isso? E o contrário também é verdade. Não, eu quero que minha mulher seja uma mulher... Mas ela só vai ter as coisas quando ela fizer desse jeito. Foi assim que Jesus fez? Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa e a pergunta foi, né, pastor, que a gente pode perdoar, mas não precisa conviver? Eu disse assim, tu aprendeu isso com quem, querido? Só para me entender.
Onde é que está na Bíblia isso que você tem que perdoar, mas não conviver? Não, porque eu não posso conviver. Onde é que está na Bíblia isso? O que eu vejo na Bíblia é que Jesus sabia que tinha um cara que ia trair ele. Andou com ele 3 anos e meio. E detalhe, na hora que ele botou a mão lá e disse assim, é tu, né? Achou. Lembra lá? Na ceia, ele disse assim, uns que estão comigo aqui, vão me trair. Judas foi lá e, quem será, Senhor? Ninguém entendeu. Jesus falou assim, tá vendo? Vai e faz o que está em teu coração. Diga para a pessoa do seu lado assim, Judas andou com Jesus. Eu só quero entender onde é que está na tua Bíblia, se você tem esse pensamento, e eu respeito em nome de Jesus, que você perdoa, mas você decide andar. Na Bíblia que eu conheço, aqui diz que você tem que perdoar. Não diz mais, vírgula, não, diz ponto. Diga assim comigo, ponto. Perdão é perdão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Essa é a Bíblia que eu creio. Pastor, mas eu não tenho estrutura para isso, eu não tenho... Aí, diga assim comigo, aí é outros 500. Aí é um trabalhar maior. Porque aquele que se sujeita, aquele que se coloca num lugar de humilhação, ele é exaltado ao seu tempo, como diz a palavra. Não é os humilhados que serão exaltados, é aquele que se humilha. Diga assim comigo, se humilhar. Não, mas eu tenho que perdoar, pastor, eu sou cristão, eu perdoo. Mas e aí? Mas eu não quero nem ver mais. Faz assim comigo. Aqui fala, irmãos, de um ambiente. Hoje eu falava com os meninos sobre isso. Nós vamos entrar escute o que eu vou dizer para você, nós vamos entrar num tempo onde nós vamos ver muitas reformas de Deus na nossa vida. E preste atenção que eu vou dizer para você no espírito. Muitas pessoas que aqui estão talvez não vão terminar o ano. Sabe por quê? Porque muitas vezes a reforma é mais difícil que a construção. E eu digo isso com muita tranquilidade no meu coração. Sabe por quê? Porque isso não depende de mim. É o Espírito Santo que vai guiar cada um à verdade. Quando o Espírito Santo te levar a tirar uma parede da sua casa, não bote culpa em ninguém. Só faça, porque a direção é dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ah, pastor, mas como assim? Sim, é isso mesmo. Se a palavra de Deus não é o suficiente para confrontar a sua vida, você acha que vai ser alguém aqui falando bonito? Ou vai ser alguém aqui pregando a palavra, seja gritando ou seja falando manso, que vai te convencer de alguma coisa? Não vai, irmãos. Não vai. Preste atenção. Diga assim comigo, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Se ela não for capaz de mudar o teu coração, se ela não for capaz de confrontar a sua vida, desculpa, a gente tem que resetar. Sabe o que é? Dar F5 novamente. Primeiro ponto, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Porque o verdadeiro cristão, ele não entende que isso aqui é apenas um livro, ele entende que isso aqui é a voz de Deus falando com a gente. Se você não entende isso, há muito tempo dentro da igreja, deixa eu te dizer, hoje é noite de salvação, é o lugar de você entregar seu coração, porque você está convencido, mas convertido ainda não. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não estou falando de placa de igreja, não estou falando de doutrina, eu estou falando de vida na vida. Eu estou falando de atitude, porque, irmãos, ninguém mais é criança nesse tempo. Não tem como você dizer que essas crianças de hoje, sabe quem é criança? De colo, bebezinho que está amamentando, e olhe lá. Sabe que leite de mamãe é bom, quando tira da barriga, já começa a chorar de novo. Hoje em dia, criança de 8 anos, irmãos, faz transação bancária. Bloqueia esse, manda aquilo outro, aí você acha que não tem conhecimento do que é céu e inferno? Não, mas pastor, o meu filho não entende. Entende. É a gente que não quer entender que eles entendem. Diga para a pessoa do seu lado, vigia, varão. Zacarias 4:6 diz assim, olha só o que diz a palavra do Senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Diga para a pessoa do seu lado, não é por força, meu irmão. É pelo espírito. Se não for entendido pelo espírito, meu irmão, não adianta. Não adianta você entender que vai fazer tudo sozinho, porque você não vai conseguir.
Deus colocou alguém e tem uma pessoa para andar contigo nesse ano, em nome de Jesus. E o terceiro ponto, diga assim comigo, ser mais coração transformado. Fale forte, ser mais coração transformado do que religiosidade. Olha o texto, diz assim, nas tábuas, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O versículo 3, exatamente isso. Olha aqui para mim, irmãos. O que o Senhor fez? Ele tirou um coração de pedra e deu um coração de carne. E essa função foi feita através de Cristo Jesus. Por isso que é importante você entender que Deus enviou seu Filho. O Filho fala do Pai. E nós, como cristãos, fomos, e a igreja foi para falar de Cristo. Você está entendendo como é que é o processo? Deus enviou seu Filho, nós aceitamos a Jesus. O nosso papel é falar do Filho. Quantos estão entendendo isso? Por isso que nós somos chamados cristãos, porque nós somos pequenos cristos na terra. E o que Jesus fez? Jesus, diga assim comigo, ele quebrou a religiosidade. Então bote a mão na sua cabeça e diga assim, em nome de Jesus, toda religiosidade caia por terra da minha vida, em nome de Jesus. Religiosidade fala de homens. Fala de um lugar limitado, onde você julga pela medida que você está sendo medido. Os teus olhos, o plumo da tua vida, a Bíblia diz que o pendor da nossa alma é morte, é carne. Mas o pendor do Espírito é vida e paz. Hoje, como está a sua vida diante de tudo aquilo que você viveu? Como que está caminhando? Como que as coisas estão saindo? Quando Paulo fala sobre isso, ele está dizendo assim, olha, a religiosidade foi tirada do coração de vocês. E o que foi revelado a vocês foi Cristo. Que morreu, que se entregou e que viveu. Porque ele não está morto. Ele ressuscitou, quem crê nisso? Você acabou de cantar essa canção. Lembra? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. O quê? Temor não há. Só para os cristãos. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Quem pode dar um glória a Deus, uma salva de palmas aí? Mais coração do que religiosidade, igreja. Quantas vezes você já foi ensinado? Quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus? Quantas vezes você já entrou num ambiente onde você sabe que se Cristo não for o centro, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter um bom nome, não adianta você ter herança, não adianta você... Nada disso. Agora, se Cristo é o centro de todas as coisas, meu querido, pode vir as ondas, pode vir os ventos, pode vir governo, pode vir medida provisória, pode ser não sei o quê, pode ser não sei o quê, mas o nosso pé, a nossa firmeza é o Senhor Jesus. Quem crê assim? É sobre isso. Olha o que diz em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Olha o que diz. Dar-vos-ei coração novo. Quantos têm coração novos aqui? Diga em nome de Jesus. Diga assim, obrigado, Jesus. E porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Diga para a pessoa do seu lado, e esse coração como é que está, meu irmão? Diga assim, está cheio de Jesus? Está cheio de Jesus? Fala para 2, 3 pessoas aí, teu coração está cheio de Jesus? Ou está cheio de raiva, de rancor, de ódio, de falta de perdão? Deus está te dando uma chance nessa noite em nome de Jesus. Deus não está nos chamando apenas para fazer, irmãos, mas para ser mais. Sabe por quê?
para terminar, Gálatas 2:20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isso aqui, irmãos, tem uma expressão no Nordeste que fala que é prego batido e ponta virada. Sabe o que isso quer dizer? E acabou. Gálatas diz assim, ó. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem crê assim, diga amém. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Eu queria chamar o grupo de louvor aqui em cima.